Primeira coisa, diz no livro dos Atos dos Apóstolos: a multidão dos fiéis era um só coração e o quê? Uma só alma. Um só coração e uma só alma. Coração representando a humanidade. Era um corpo inteiro. A alma representando a vida espiritual da comunidade. Era um povo que acreditava, que vivia, que rezava diante de uma mesma fé. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Aqui a gente tem o sonho de Jesus. O sonho de Jesus. O desejo íntimo do Senhor. Porque se a gente se lembra, na Quinta-feira Santa, se a gente pega os textos que antecedem a última ceia, Jesus ele reza. Ele reza. E ele, na oração dele, ele vai dizer: Pai, que todos sejam um. Que todos sejam um. Então, quando a comunidade primeira, dos primeiros cristãos, é relatada aqui como um só coração e uma só alma, está querendo nos incentivar justamente a essa realidade de vida que é fundamental, de que nós devemos buscar um princípio chamado de unidade. Unidade. Nós precisamos buscar a unidade. Pai, que todos sejam um. E diz o texto, logo na primeira comunidade cristã, eles eram um só coração e uma só alma. Infelizmente, nós nos dividimos. Infelizmente, o nosso corpo não é mais inteiro, a nossa alma não reza somente a um Deus, a um mesmo Cristo. Fomos divididos, dispersados. Mas o sonho de Deus continua o mesmo: unidade. A comunidade dos filhos de Deus, a comunidade de ressuscitados, não é uma comunidade dividida, é uma comunidade que vive da unidade, nas suas diferenças, mas unidade. Meus irmãos, aqui chamo a atenção para esta primeira realidade da vida de comunidade, da vida de fé, da vida que o Senhor ressuscitado deseja de nós. Nós não estamos para dividir, nós estamos para unir. Nós, cristãos católicos, temos na mão essa chancela do Senhor para a nossa vida. Temos que ser pontes para unir, não muros para dividir. E eu acho que isso tem dito muito ao nosso coração nesses dias últimos na nação. Nós estamos neste mundo para unir. Nós estamos neste mundo para realizar o sonho de Deus. Pai, que todos sejam um. Que todos sejam um só coração, mas também uma só alma. Precisamos rezar
Precisamos buscar em Deus justamente esse princípio de unidade, esse princípio de vida, esse princípio de ressurreição. Precisamos descobrir na força da alma orante o mistério da oração sacerdotal de Cristo. Que todos sejam um. Primeira pergunta para a nossa reflexão e a gente leva para casa para pensar durante a semana. Você é mais ponte ou você é mais muro? Você tem unido mais as pessoas ou você tem dividido mais? Você tem conseguido fazer com que a sua vida e a sua oração realize o sonho de Deus de unidade? Ou você tem cumprido aquilo que diz o próprio nome do diabo, diabolos, o que divide no meio, o que separa? Você é ponte ou você é muro? Pense isso durante a semana. Se você se entender como muro, lembre-se que você ainda não está na comunidade dos ressuscitados. Você ainda não entendeu a ressurreição do Senhor. Ainda falta um pouquinho. Dê um passo, tenha coragem. Vale a pena. Vale a pena ser ponte. Vale a pena levar o amor de Deus. Vale a pena. Padre, mas pensam diferente, rezam diferente, vivem diferente. Ora, e o que é que eles pensam de você, criatura? Que é igual a eles? Óbvio que não. Você também é diferente. Se nós enxergamos o outro diferente, é porque nós somos diferentes também dos outros. É óbvio. É uma questão lógica. Não seja intolerante. O sonho de Jesus é unidade de coração, mas também unidade de alma. De alma. Rezar. Rezar. A segunda coisa importante nesta experiência pascal é que Jesus, no Evangelho hoje, ele repete 3 vezes: a paz esteja convosco. 3 vezes. 2 em relação à primeira aparição, no primeiro dia da ressurreição, e mais uma quando 8 dias depois ele aparece com Tomé em casa. A paz esteja convosco. Essa paz, e sem dúvidas aqui, nasce de todo o íntimo de Cristo ressuscitado, é a sua presença transmitida aos apóstolos naquele momento. Aquele que tem a presença de Cristo é uma pessoa que tem a paz. Tem muita gente que pensa que paz é ausência de conflitos. Jesus, no outro texto, vai dizer que não é. Tanto que ele vai dizer: não penseis que vim trazer a paz, mas vim trazer a guerra, a divisão e tudo mais. Justamente dizendo: olha, eu não estou aqui para simplesmente selar uma concordata mundial de que agora ninguém mais vai. Não. Mas o que eu quero dizer é: se eu estou entre vocês, aí sim, o maior tratado já foi selado. Porque a presença de Jesus entre nós sela a paz.
Porque quem tem Jesus, quem vive na presença de Jesus, não vai agredir o outro. Quem tem a presença de Jesus, não vai mentir contra o outro. Quem tem a presença de Jesus, não vai pegar uma arma para ferir o outro. Quem tem a presença de Jesus, não vai fazer com que o outro perca a dignidade, ou seja maltratado por ser socialmente menor do que eu. Porque quem tem Jesus, não tem tempo para o mal, porque amar lhe consome muito tempo. Isso devia nos envergonhar, meus irmãos. Perceber isso, perceber que nós, quando não amamos, é porque Jesus não está presente entre nós. Deveria ser motivo de vergonha. Motivo de vergonha. Todo nosso não amor é ausência de Deus. E um cristão nunca podia se afastar da ausência de Deus um momento sequer. Um momento sequer. Nós deveríamos ser dispensadores do amor puro, do amor que respeita. Do amor que respeita. É preciso a gente descobrir isso aqui. A paz entre nós é Jesus ressuscitado. E se eu amo, unido a Cristo. Se eu não amo, se eu pratico mal, se eu faço mal acontecer neste mundo, eu me afastei do meu Senhor. Me afastei do meu Senhor. E um cristão, repito, nunca deve se afastar do nosso Senhor, porque ele deixa de ser cristão e se torna qualquer outra coisa, menos unido a Cristo. Segunda pergunta. Diante desse tempo de Páscoa que vivemos e que o Cristo ressuscitado nos convida a viver, a minha união com Cristo me faz amar? A minha união com Cristo está me fazendo amar os outros? Amar? Será que esse Cristo ressuscitado, eu estou em comunhão com Ele, Ele comigo, a tal ponto de que eu desisto de fazer o mal para fazer o bem? Dá tempo. Se ainda não és íntimo de Jesus, dá tempo. Busque, dá tempo. Não desista, vai lá. Você consegue. Você consegue. Nós estamos neste mundo para levar esta paz. E a paz é o quê? A presença de Cristo entre nós. E a presença de Cristo entre nós estabelece entre nós a vivência do amor. Do amor. Terceira e última coisa importante nesta liturgia de hoje, e aqui também encerramos. Cristo, Ele espera Tomé. É meio que dizendo, é verdade, né, Tomé? Nosso Senhor olhando lá de cima, né? Não acreditou na palavra dos seus irmãos? Me aguarde domingo que vem que eu vou aparecer lá na casa, né? E Ele aparece. Ele aparece. Tomé, vem aqui. Toque
onde você disse que queria tocar, né? Nas mãos, tome as minhas mãos. É no meu lado que você quer tocar? Tudo bem, toque também no meu lado. Só que eu lhe digo uma coisa, Tomé: não seja incrédulo, mas fiel. Nossa, que vergonha Tomé deve ter passado no meio dos outros ali. Porque Jesus, ele não manda recado, nunca mandou. Jesus, ele sempre disse: não podemos duvidar do que escutamos, Tomé. Nós temos que ser fiéis àquilo que escutamos. Os apóstolos, os discípulos primeiros, viviam do que escutavam, do que escutaram de Cristo e depois do que foram transmitindo aos primeiros cristãos, aqueles que iam aderindo à fé. A fé, ela vai nascendo da capacidade de escutar o outro e de acreditar no que o outro diz. E acreditar no que o outro diz. E Jesus então chega para Tomé e diz: olha, não seja incrédulo. Não seja. Seja fiel. A fidelidade leva à santidade. A fidelidade leva à santidade. Por que eu digo isso? Porque nós, hoje, no nosso tempo, diante dos relativismos que nós vivemos, principalmente no campo espiritual, no campo da oração, a gente tem uma forte tentação de cair nesse pecado da infidelidade. Como assim, padre? Como é que eu posso cair na infidelidade? Simples. Padre, olha, hoje eu não vou para a missa não, viu? Por que, minha filha? Porque o coração não está pedindo. Estou com vontade não, o coração não está pedindo. E quando o coração não pede, é melhor a gente ficar em casa, né, padre? Não, de jeito nenhum. Nosso Senhor pediu o que? Fidelidade. Não são as vontades interiores que devem regular a minha fidelidade. Não estou com vontade de ir à missa, então eu não vou para a missa, porque o meu coração não quer ir para a missa. Mas a sua inteligência pode mandar no seu coração. Use a sua inteligência. Fidelidade. A fidelidade gera santos. Até porque, e aqui fica o alerta, né? Se você não vem à missa porque o seu coração não estava com vontade, você vai cometer o quê? Pecado mortal. Terceiro mandamento: você descumpriu uma lei do Senhor. E o pecado mortal nos leva à perdição. Diz a segunda leitura de hoje: o que é amar a Deus? Amar a Deus é cumprir os seus mandamentos. Está aqui, segunda leitura de hoje, na carta de São João. Isto é amar a Deus. Versículo 3: observar os seus mandamentos. E ainda diz São João: e eles não são pesados. Eu coloquei o exemplo da missa, que é o mais comum, mais corriqueiro, mais fácil da gente tentar enganar a Deus. Mas existem os outros, as outras infidelidades que a gente vai justificando no dia a dia, justificando a vida de oração que a gente não tem mais, a vida de caridade que a gente não exercita mais, né? Nosso Senhor diz o quê? Cuidai uns dos outros, dai de comer a quem tem fome, de beber a quem tem sede, vista aos nus, dê abrigo aos peregrinos, visite presos e doentes.
a gente finge que isso daí não é para nós. Infiéis, nos tornamos infiéis. Quando a gente não ama, a gente se torna infiel. Quando a gente não cumpre as nossas obrigações, infiel. Quando a gente não cumpre aquilo que deveríamos cumprir como preceito de vida, como regra de vida, e diz aqui o texto sagrado da segunda leitura de hoje, que os mandamentos se tornam para nós justamente esta regra, este amor de Deus. A gente precisa tomar consciência disso. É fidelidade ou infidelidade? A fidelidade gera santos, a infidelidade leva à perdição. Por isso, meus irmãos, essas três coisas que meditamos são importantes para nós, para entendermos a vida do ressuscitado em nós. A primeira, a vida de comunidade. Ser um só corpo, um só coração. Não ser muro, ser ponte. Unir, Pai, que todos sejam um. Respeitar o outro, acolher o outro, dar ao outro a possibilidade de vida nova. Comunidade que se ajuda, comunidade que se respeita, comunidade que tem a capacidade de estender a mão para o outro e dizer: meu irmão, levante-se. Você não é meu inimigo. É diferente de mim, é verdade, mas não é meu inimigo não. Você é meu irmão. E a gente precisa descobrir isso. A segunda coisa, a presença de Jesus que nos leva a amar. A paz esteja convosco. O ressuscitado que nos faz amar a todos. Estabelece a paz entre nós, porque quem tem Cristo em sua vida não maltrata, não machuca, não faz do outro menos do que ele é, e ama a Deus. Ama a Deus. E a terceira coisa, a fidelidade aos mandamentos, a fidelidade à palavra de Deus, a fidelidade àquilo que Jesus nos falou aos ouvidos. Seja fiel, seja fiel. E a fidelidade aos mandamentos de Deus vai lhe fazer um santo, uma santa. Você vai ver o céu aberto e vai proclamar as maravilhas de Deus entre nós. Que Cristo nos ajude, a sua misericórdia toque o nosso coração e a sua força nos conduza cada vez mais a ser, neste mundo, ponte de amor, paz de Cristo entre nós e principalmente homens e mulheres fiéis a um amor que jamais será cancelado em nossa vida, em nossa história, em nossa alma. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.